Vislumbres da Graça, valorizando o Evangelho na rotina do lar, por Gloria Furman, capítulo 2. Não esmurfe o Evangelho. Não consigo me lembrar da primeira vez que alguém compartilhou o Evangelho comigo. Não porque ninguém se importasse em compartilhar comigo as boas novas de Jesus, mas sim porque eu não tinha ouvidos para ouvir. Havia muitas outras coisas com as quais me preocupava. É possível que eu tenha ouvido as boas novas da morte e ressurreição de Jesus centenas de vezes no decorrer da minha infância. Minha história. Nasci em um país onde a liberdade religiosa permitiu que a mensagem cristã fosse transmitida pelo rádio, exposta em outdoors e discutida em praça pública. Por um período, vivi numa região do país chamada o Cinturão da Bíblia, onde havia igrejas em todas as esquinas. Meus pais me levavam todos os domingos à escola bíblica dominical, aos encontros da igreja e à escola bíblica de férias. Vivendo na parte do mundo onde moro atualmente, percebo quão grande privilégio me foi dado. O fato de meus pais me levarem à igreja, celebrarem feriados cristãos e me falarem sobre Jesus foi uma graça dada a mim que meus vizinhos daqui nunca conheceram. Não tenho lembranças em particular de todas as vezes que ouvi as boas novas de Jesus conforme crescia. No entanto, me lembro de quando a luz da glória de Deus, através de Cristo, se espalhou sobre a escuridão do meu coração. E, a princípio, eu não queria me regozijar em seu calor, queria me esconder. Deixe-me voltar a essa história e lhe contar como tudo aconteceu. O término do ensino médio foi, provavelmente, a pior época da minha vida. As más escolhas que fiz naqueles anos chegaram a um ponto crítico e me senti muito miserável. Até aquele ponto, eu tinha me dopado com as coisas que o mundo tinha a oferecer para o alívio da dor de me sentir desesperada. Associei meu valor e meus sonhos a soluções que foram de curta duração e destrutivas. Não consigo decidir se a pior parte foi receber 3 multas de trânsito ao dirigir para casa após fazer algo pelo qual eu deveria ter sido presa, ou se foi o sentimento, persistente em meu coração, de que eu estava presa num inferno em vida na qual eu mesma tinha me colocado. E se eu senti que estava presa a esse inferno, você pode imaginar como meus pais devem ter se sentido durante esses anos sombrios. Todas as pessoas que ao longo da minha vida compartilharam o amor de Deus comigo devem ter pensado que suas palavras entraram em ouvidos que não queriam escutar. Ainda assim, Deus é soberano. Fui para a universidade me agarrando a um fiapo de esperança. Pela graça de Deus, eu acreditava que ele existia e que era pessoal. Orava a ele e pedia por uma nova vida. Não sabia o que isso significava ou como poderia acontecer, mas achava que Deus era benevolente o bastante para escutar, caso uma tragédia como eu lhe pedisse ajuda. Logo coloquei minhas coisas no baú Rubbermaid que meus pais me deram, dirigi até a moradia estudantil e disse olá para a vida na faculdade. Eu disse literalmente olá para a vida na faculdade. Esse era o nome do ministério universitário de uma igreja local em minha cidade universitária. Na primeira semana no campus, eu estava sentada numa sala no prédio da União Estudantil, em fila, esperando por algo junto de alguns novos amigos. Outra estudante se aproximou e perguntou se éramos cristãos. Respondi que sim, porque não achei que era outra coisa. Afinal, nasci num país cristão e não pratiquei nenhuma religião estrangeira. Cristã foi o rótulo que me dei com base nessas e em outras premissas que explicarei a seguir. Uma das minhas amigas respondeu que não era cristã. Não importa, a garota respondeu. Todos estão convidados a vir até a Taça hoje, para uma noite de palco livre com músicas cristãs. Vocês gostariam que eu as buscasse em seu dormitório?
Ainda não consigo acreditar que fui a primeira a dizer sim. Não sei por que disse sim. Eu era e ainda sou uma pessoa tímida. Porém, mesmo assim, eu disse que sim, e 2 dos meus amigos disseram que iriam também. Fiel à sua palavra, Jamie, perguntei seu nome depois de dizer em qual dormitório eu morava, nos buscou com seu carro e dirigiu por uma quadra até a taça. Naquele evento conheci muita gente, incluindo as 2 Tiffany's, que conduziam juntas um estudo bíblico para calouros e que pediram que eu me juntasse a elas. Disse, claro, por que não? Novamente, não posso acreditar que disse sim. Algum tempo passou e comecei a me sentir desconfortável no estudo bíblico. Eu não conseguia orar pela garota sentada ao meu lado quando compartilhávamos pedidos de oração. Não dedicava o tempo necessário para preencher o livro de exercícios durante a semana porque não entendia o motivo das questões. Não compreendia as respostas que as outras garotas retiravam de suas Bíblias. E eu, definitivamente, não conseguia me identificar com o modo como as Escrituras causavam um impacto e afetavam o cotidiano delas. Quero dizer, as meninas choravam ou ficavam realmente animadas quando falavam sobre o que Deus significava para elas. Comecei a me sentir muito deslocada. Por isso, expressei meu desejo de abandonar o estudo, mas ainda permanecer no circuito com todas as atividades sociais, como jantares no IHOP e danças no Billy Bob. Porém, não estava preparada para a resposta que me foi dada. Era uma pergunta. Posso sugerir que a razão de você não se sentir confortável com o estudo bíblico é porque você não é uma cristã nascida de novo? Achei aquilo ridículo e, em minha defesa, citei meu currículo espiritual. Sou americana, somos todos cristãos. Afinal de contas, está estampado em nossas notas de dinheiro. Em Deus nós confiamos. Frequentei a escola bíblica dominical, fui à igreja, fui à escola bíblica de férias, tinha versículos bíblicos memorizados. Claro, prefiro o meu pecado à minha santidade, mas e daí? Eu não sou tão ruim como essa ou aquela pessoa e Deus sabe que estou dando o meu melhor. Então, o que mais falta ser feito? Graças a Deus, minha amiga teve a coragem e a piedade de abrir sua Bíblia e dizer a verdade sobre o meu pecado. No meio dessa conversa, ficou evidente que a palavra de Deus havia penetrado em meu coração de pedra e me exposto à pecadora convencida que eu era. Pensei que poderia barganhar meu caminho até o favor de Deus, apontando minhas tentativas de autoaperfeiçoamento e minha relativa bondade em comparação a outras pessoas. Percebi, no entanto, que meu pecado era contra um Deus infinitamente santo. O que poderia fazer? O padrão de Deus para a perfeição é impossível. Eu não tinha ideia de com quem estava lidando, ou melhor, de quem estava lidando comigo. Ele foi o incrível Criador do universo, cuja pureza está além de toda a compreensão. E eu estava perdida. Foi então, pela graça de Deus, que ouvi a boa nova e acreditei nela. A boa nova de Jesus Cristo, que minha amiga havia compartilhado comigo naquele dia, é a notícia que quero explicitar no decorrer deste capítulo. O restante deste livro, por sua vez, servirá para revelar o que isso significa em nossas vidas cotidianas no lar. Pequenas Pessoas Azuis e o Evangeliquez. Quando criança, eu costumava assistir ao desenho animado Os Smurfs. Smurfs vivem em uma floresta e passam o dia fazendo coisas despreocupadamente, a menos que estejam fugindo do mago malvado que lamenta a existência deles. Os Smurfs têm sua própria cultura, marcada pelo comportamento normativo Smurf, e ainda por palavras especiais de seu próprio vocabulário. Está tão Smurf lá fora? Você poderia esmurfar isto para mim? Encontre aquele Smurf. Smurf é um substantivo? É um adjetivo? Nem mesmo os próprios Smurfs têm ideia do que seja, em virtude do pouco conhecimento a respeito da palavra. Pensando dessa maneira,
o modo como os Smurfs se comunicam não é tão diferente da forma como alguns cristãos agem. Temos nossas próprias regras de comportamento que julgamos aceitáveis e um vocabulário único. O termo pejorativo evangeliquez vem desse fenômeno. Discutimos a nossa fé usando palavras que apenas outros cristãos podem compreender. Mas será que realmente entendemos uns aos outros? Odiaria que você lesse esse livro e não entendesse uma só palavra do que digo pelo fato de eu estar esmurfando. Esmurfando com o evangelho por aí. Fico imaginando se o significado da palavra evangelho tenha ido pelo mesmo caminho do vocabulário dos Smurfs. Evangelho é uma daquelas palavras que todo mundo diz, mas poucas pessoas sabem definir. Semana passada, li um post em um blog que dizia: adotar uma criança e tirá-la da pobreza é o Evangelho. Houve um testemunho no qual alguém disse que acredita no Evangelho. Uma canção falava sobre obedecer ao Evangelho. Um e-mail falava sobre como o Evangelho derrota a exploração sexual. Um status no Facebook mostrava como alguém estava empolgado por ser evangélico. E escrevi uma crítica sobre um livro a respeito das formas de se proclamar o Evangelho. O que é Evangelho? É um substantivo? Um adjetivo? Uma causa? Uma mensagem? Um estilo de vida? Todos estão certos, ou pelo menos próximos do real significado da palavra? Esclarecimentos e definições cuidadosas são as únicas formas pelas quais podemos saber se entendemos uns aos outros corretamente. Se não somos claros sobre o que o Evangelho cristão é, então o que está em jogo não é apenas um mal-entendido inofensivo, mas sim a morte e a vida eterna. Esclarecendo o Evangelho. É claro que os cristãos de todo o mundo concordam que, segundo as línguas bíblicas antigas, o termo Evangelho significa boas novas. Livros são escritos a respeito da palavra grega euangelion, que é usada para evangelho no Novo Testamento. Com base na gama de definições da palavra, teólogos oferecem diferentes perspectivas em relação ao que significa evangelho. Teólogos dão diferentes ênfases às várias dimensões do evangelho: particular, pessoal, cósmico, global. As implicações do evangelho: graça para hoje, esperança para o amanhã, paz em relação ao passado, e seus resultados ou frutos: reconciliação com Deus, redenção da ordem criada, perdão dos pecados, comunhão restaurada, livramento do julgamento e do inferno, o dom da vida eterna. As coisas podem ficar bem esmorfíceis quando as pessoas descrevem o Evangelho usando termos e definições que competem entre si. Um autor pode dizer que o Evangelho é uma história na qual você está inserida, enquanto o outro autor diz que o Evangelho é o estilo de vida que você leva. E ainda, podem haver outros que insistem em dizer que o Evangelho é um evento histórico ou um conjunto de informações sobre o cristianismo. Não tentarei regurgitar análises de grego neste capítulo, nem listar todas as maneiras como o termo evangelho é usado hoje em dia. O que gostaria de fazer neste capítulo é esclarecer o que eu acredito ser uma definição e uma descrição cristã de evangelho. Sem clareza sobre o evangelho, como saberemos valorizá-lo em nossas casas? Concordo com o comentário de Graham Goldsworth a respeito dessa situação esmorfal. Nunca é demais enfatizar que confundir o Evangelho com certas coisas, ainda que sejam importantes e que andem de mãos dadas com ele, é fazer um convite à confusão teológica, hermenêutica e espiritual. Isso é bastante para se esmorfar a respeito. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova do que Deus fez através de Jesus, particularmente e de modo supremo, na morte de Jesus na cruz e na sua ressurreição dentre os mortos. Mas por que Jesus morreu?
Ele simplesmente errou a cartada política e acabou sendo vítima de um assassinato movido pela inveja? Muitos dos meus vizinhos negam até mesmo que Jesus tenha morrido na cruz. Eles dizem que um substituto foi pendurado em seu lugar. Se isso é verdade, então Jesus não morreu como nosso substituto. Logo, nossa fé é inútil e ainda estamos mortos em nossos pecados. Por que é tão importante que os cristãos afirmem e anunciem a morte de Jesus na cruz? Jesus morreu para nos salvar de nossos pecados. Isto é o que quero dizer quando faço essa afirmação. A Bíblia diz que Deus é santo e que Ele nos criou para adorá-lo. Claramente, o mundo não desfruta de um desimpedimento na adoração ao santo Deus Criador. O que aconteceu então? Deus deu um mandamento ao primeiro homem e à primeira mulher que criou. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Satanás entrou no jardim do Éden e tentou Eva dar uma mordida no fruto proibido. Ela o fez e, em seguida, deu a fruta ao seu marido Adão, que também a mordeu. O apóstolo Paulo explica que as consequências do pecado de desobediência orgulhosa de Adão e Eva foram cósmicas. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em um ato único de desobediência contra um Deus infinitamente santo, o pecado e a morte entraram no mundo e toda a humanidade foi, de maneira justa, condenada à morte. Contudo, esse Deus infinitamente santo teve misericórdia. Ele prometeu um Salvador. Veja a maldição que Deus pronunciou sobre Satanás. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O Salvador que Deus prometeu seria o vitorioso sobre Satanás, o pecado e a morte, e ele seria o vencedor por meio de sua própria morte e ressurreição. Ninguém previu o sacrifício do Salvador que nunca pecou, exceto Deus que planejou tudo antes da fundação do mundo. Para satisfazer sua ira contra o pecado, Deus requereu um sacrifício de sangue pelos pecados. O Senhor descreveu em detalhes na sua lei como seria tal sacrifício. Porque a vida da carne está no sangue, eu vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Mas o sangue de gado e aves nunca poderia tirar os nossos pecados de uma vez por todas. É por isso que os sacrifícios tinham de ser oferecidos repetidamente, como o fato de você ter de lavar as mãos várias vezes ao dia para mantê-las limpas. Entre manusear carne crua na cozinha, dar descarga, trocar fraldas e pegar brinquedos mastigáveis cobertos de baba, há grande probabilidade de nossas mãos ficarem sujas. Não há nenhuma maneira pela qual podemos manter nossas mãos perfeitamente limpas, mesmo que usemos sabonetes antibacterianos a cada minuto. Eles ainda são apenas 99,9% eficazes em matar germes. Pelo menos é o que diz o rótulo. Jesus morreu na cruz para nos dar corações limpos. O Salmo 103, verso 12 diz: Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Quando Jesus ofereceu seu corpo na cruz, foi um ato único. Ao morrer, Jesus disse: Está consumado. A expiação havia sido realizada. Os filhos dos homens poderiam ser perdoados por confiar no Filho do Homem, que morreu em seu favor e ressuscitou dentre os mortos. Jesus nos redimiu mediante o cumprimento da lei perfeita de Deus. A lei se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo. Uma lei que ninguém pode obedecer perfeitamente,
exceto Jesus. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Falhamos em amar os nossos maridos como deveríamos, falhamos em amar os nossos filhos como deveríamos, falhamos em amar os nossos vizinhos e amigos como deveríamos, e, mais importante, falhamos em amar a Deus como deveríamos. Só Jesus amou a Deus Pai perfeitamente e a seu próximo como a si mesmo. Quando morreu na cruz em nosso lugar, Jesus se tornou maldição por nós. Mesmo que não tivesse pecado, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. As boas novas são o que Deus fez em favor de pecadores que nunca poderiam se salvar. O Evangelho é nada menos do que esta boa nova. Nós pregamos Cristo crucificado. Quando cremos nestas boas novas pela fé, nos arrependendo de nossos pecados e abraçando o dom gratuito da justiça de Cristo, Deus nos salva. Ele envia o seu Espírito Santo para habitar dentro de nós e selar-nos como seus por toda a eternidade. Cristo morreu de acordo com o plano de Deus, a fim de nos trazer a Ele. Esta é a boa nova. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. De fato, as boas novas do que Deus realizou em Jesus incluem tudo o que Cristo conquistou por nós em sua obra sobre a cruz. Todavia, os benefícios desta obra de Cristo na cruz não são o Evangelho. Eles são os benefícios e dons que nos levam a Deus. Vários livros foram escritos sobre a diferença entre a boa nova em si e os seus benefícios. Vislumbres da Graça fala sobre como podemos valorizar o Evangelho à luz da realidade de que essas boas novas são verdadeiras. Falsificando o Evangelho. Minha filha mais velha tem por natureza o hábito de checar fatos. Sempre que envio minhas instruções por intermédio de uma criança mais jovem, de modo que ela a repita em voz alta para todas as outras crianças, normalmente a próxima voz que ouço é a da minha checadora de fatos. Mãe, você disse isso mesmo? Precisamos checar os fatos quando ouvimos coisas sobre o Evangelho. Parte do ministério do apóstolo Paulo era destruir toda altivez que se levantasse contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse tipo de assassinato de opiniões e encarceramento de más ideias ainda é necessário hoje. A única opinião digna de canonização é a opinião do próprio Deus, conforme está escrita em sua palavra de autoridade, a Bíblia. As únicas ideias dignas de promulgação são as encontradas na palavra santa de Deus. Quando uma ideia ou opinião erradas se disfarçam de Evangelho de Deus ou de um benefício do Evangelho, nossos ouvidos devem ficar atentos e nossas mentes devem colocar suas engrenagens para funcionar. É responsabilidade de cada teólogo verificar e reavaliar, segundo as Escrituras, as ideias flutuantes a respeito de quem é Deus, o que ele faz e o que ele deseja. E todo aquele que pensa em Deus, em um sentido muito prático da palavra, é um teólogo. Paulo disse a Timóteo que guardasse o Evangelho. E tu, ó Timóteo,
Guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. As apostas feitas em falsas doutrinas não são apenas altas, são também questões de vida e morte eterna. Considere a frase amnésia de identidade evangélica. Trocando em miúdos, a amnésia de identidade evangélica é a situação em que um cristão se esquece do Evangelho de Jesus e vive na realidade de algum evangelho falsificado. Como você sabe se o evangelho pelo qual você vive é o Evangelho de Jesus? Considere como especialistas aprendem a identificar dinheiro impresso ilegalmente. Eles passam a maior parte do treinamento para reconhecer dinheiro falso, estudando o verdadeiro. Podemos aprender a identificar falsos evangelhos estudando o verdadeiro. Precisamos examinar o evangelho a partir das Escrituras. Autojustificação não é boa nova. Uma das coisas mais populares dos falsos evangelhos é a autojustificação. As principais religiões do mundo foram construídas sobre a ideia de que a humanidade pode se elevar acima das fraquezas e enfermidades que a afligem. Podemos nos absolver dos males que cometemos se trabalharmos duro bastante para fazermos o bem em quantidade suficiente para superar o mal. O falso evangelho da autojustificação é um grande inimigo da fé cristã, pois muitos foram enganados e levados a acreditar que isso é o cristianismo. Vários dos meus amigos que se apegam a outras religiões acreditam, sinceramente, que a nossa fé é, em essência, a mesma. Você faz coisas boas, nós fazemos coisas boas, e Deus é misericordioso. Veja, nós somos iguais. Porém, essas teologias não são as mesmas. Justificar-se por meio de boas obras e ser declarado justo por causa da boa obra de Cristo não são, de forma alguma, ideias similares. Não podemos nos salvar e, ao mesmo tempo, sermos completamente dependentes de um Salvador, mesmo quando utilizamos a fraca proclamação "E Deus é misericordioso" na tentativa de honrar Deus. Gostamos de pensar que há um limite para os padrões de justiça de Deus. Queremos ser capazes de marcar a opção para que nossas consciências culpadas nos deixem em paz. Mas não há nenhum limite para a justiça de Deus. Ele é infinitamente santo. Quando rejeitamos o Filho de Deus, que foi enviado de acordo com o plano do Pai, e tentamos salvar a nós mesmos através de boas obras, deixamos de honrar a Deus. A Bíblia diz que nossas boas ações são como trapos imundos se comparadas à justiça de Deus. A única coisa que um trapo imundo faz por nós é se esfregar nas manchas do pecado e da culpa em nossas consciências. A fórmula para uma vida boa não é boa nova. Em seu livro Teologia Prática para Mulheres, Wendy Alsup diz: não se contente com o conteúdo abordado pelo calendário de mesa cristão em relação ao cristianismo. Não fique satisfeito com um provérbio de prática diária ou algum processo de 3 passos para ser uma boa esposa ou uma amiga melhor. Esse método de vida não só é inferior ao Evangelho, como também não pode oferecer o que Deus promete no Evangelho. O cristianismo não é um manual de como ter uma vida agradável. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos o mais infeliz de todos os homens. Uma vida desprovida de esperança na graça futura de Deus é uma vida infeliz. Paulo diz que isso é o epítome de uma vida infeliz. A obra de Jesus na cruz significa mais para você do que um exemplo para o bem-estar. A Bíblia é a história de como Deus resgata um povo que ele escolheu para adorá-lo por toda a eternidade. Apenas como exemplo,
O impacto do Evangelho reorienta radicalmente a maneira como você fala com as pessoas e seu impacto sobre sua vida chega muito mais longe do que os problemas de comunicação que você tem com seu cônjuge. No final, a fórmula da vida não vai lhe trazer a Deus e salvá-lo de seus pecados. Somente Jesus faz isso por meio do Evangelho. Em seu pior trabalho, a fórmula da boa vida pode ajudar a criar uma ilusão de que, porque você está vivendo de maneira cristã, você deve, então, estar agradando a Deus. Na realidade, sua justiça pode ser como a dos fariseus, a quem Jesus descreveu como sepulcros caiados, com ossos de mortos em seu interior. Deste modo, a fórmula da boa vida é um fruto da autojustificação. Fazer suas próprias regras não é boa nova. Se isso descreve sua abordagem em relação à vida, então é possível que você já tenha vivido o suficiente para descobrir que é a única pessoa em sua vida que aprecia totalmente sua sabedoria. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. De acordo com Provérbios 21:2, todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Como perfeitamente santo e bom, o Senhor Deus é justo em julgar o pecado. Romanos 1 descreve as pessoas que rejeitam a Deus e ao testemunho de sua natureza. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. É necessário um esforço intencional para rejeitar a Deus. Amiga, se você rejeitou o preceito de Deus para a sua vida, como eu havia feito, e se essas passagens em Provérbios e Romanos descrevem-na, por favor, escute Jesus convidá-la a se esconder nele e a abandonar o seu pecado. Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. A cruz é a medida da santidade de Deus. Ele é infinitamente santo, de modo que apenas um que também é infinitamente santo poderia expiar os pecados contra o Deus Trino. A cruz é a medida da vontade de Deus em salvar os pecadores. O Pai é o arquiteto misericordioso deste plano para a salvação. O Filho, de bom grado, fez a vontade do Pai, e o Espírito Santo tem o prazer de trazer tudo à realização. Ainda hoje, confiando em Cristo, você se arrependeria do seu pecado? Pregando o Evangelho para você mesma. Em um determinado ponto na minha caminhada com Jesus, passei a pensar: estou tão pronta para crescer em minha fé. O que eu preciso é de mais informações sobre a Bíblia e isso fará diferença. Entreguei-me ao estudo rigoroso apenas para me tornar mais inteligente, pensando que a leitura de livros escritos por pessoas santas, de algum modo, transferiria sua santidade a mim. É muito fácil permitir que o Evangelho se obscureça pelos nossos próprios esforços para crescer espiritualmente. As disciplinas espirituais servem como portas de entrada para adorar o Evangelho, não como seus substitutos.
D. A. Carson nos adverte contra a tentativa de viver de modo cristão, mas relegando a cruz a um mero seguro contra o fogo do inferno. Primeiramente, se o Evangelho torna-se o meio pelo qual escorregamos para dentro do reino, mas todos os tratados de transformação giram em torno de disciplinas e estratégias pós-evangélicas, então, constantemente estaremos direcionando a atenção das pessoas para longe do Evangelho, longe da cruz e da ressurreição. Logo, o Evangelho será algo que presumiremos como necessário para a salvação, mas não o que nos anima, não o que estamos pregando, não o poder de Deus. Presumir o Evangelho contando com o que Carson chama de disciplinas pós-evangélicas para a mudança de vida é como dar de volta à serpente do mal os seus dentes. Se resistir ao pecado e à tentação só depende de seu próprio poder e de sua própria disciplina, então seu potencial para vencer o pecado é tão poderoso quanto a sua justiça própria. Contudo, quem de nós preferiria confiar em nossa própria justiça? Será que alguém que está em Cristo preferiria pregar algo diferente do Evangelho? Se o poder incomparável de Deus está à nossa disposição, por que preferiríamos confiar em nossa força inferior para o crescimento pessoal em santidade? É isso que fazemos quando, silenciosamente, presumimos o Evangelho e nos levantamos com o auxílio de disciplinas pós-evangélicas. Então, como podemos saber se presumimos o Evangelho? Max Tillis diz com muita propriedade que a maneira de saber se presumimos o Evangelho é: você não o ouve mais. Todos falam consigo mesmos. Você está falando consigo mesma até quando acha que não está ouvindo. Pense nisso. O que você diz em sua mente quando dá uma topada com o dedão do pé? Ou ouve o telefone tocar? Ou pisa no freio do seu carro para evitar bater no carro à sua frente? Você fala consigo mesma. Agora considere as questões de maior peso. O que dizemos a nós mesmas quando nos tornamos conscientes da nossa distração ao seguir a Deus? De que forma nos consolamos quando nos sentimos distantes de Deus? O que dizemos a nós mesmas como solução para a nossa ansiedade e para os nossos corações inquietos? Qual é o primeiro lugar para onde nos voltamos quando queremos ver a nossa vida mudar? Indo direto ao ponto. Estamos tentando nos conectar com Deus sem depender conscientemente da morte substitutiva e da ressurreição de Jesus por nós? Separar alguns minutos para organizar seus pensamentos ou experimentar gravar áudios, usando lembretes verbais para si mesma com um gravador de voz, são boas maneiras de descobrir seu fluxo de consciência, caso não esteja convencida de que você fala consigo mesma. Todas nós passamos bastante tempo conversando com nós mesmas e o que estamos dizendo importa. Você está dizendo a si mesma que precisa tornar-se religiosa e fazer um melhor trabalho para agradar a Deus? Ou lembra a si própria de que você não responde a ninguém, exceto a si própria? Paulo, o disco arranhado. Minha comida favorita é nacho com molho. Acho que poderia comer isso todos os dias e nunca enjoar. É bem possível que eu pudesse ficar doente, literalmente, por comer tantos nachos com molho. Mas é o meu prato favorito. O Evangelho é assim. Ouvi-lo repetidamente deve ser nossa atividade favorita, e ele não fará mal ao estômago. Uma passagem rápida pelas epístolas de Paulo nos mostra que o método de ministração favorito do apóstolo se dava por meio da pregação do Evangelho, vez após vez, não apenas para os não crentes, mas para os crentes também. Por diversas vezes nas epístolas, ele pregou o Evangelho. Pregar o Evangelho repetidamente e, em seguida, mostrar como ele se aplica à vida foi o método escolhido por Paulo para ministrar aos crentes, proporcionando, deste modo, um padrão de inspiração divina para eu seguir quando estiver ministrando a mim mesmo e a outros fiéis.
Martinho Lutero, em um de seus sermões, construiu uma ótima argumentação para nos lembrar frequentemente do Evangelho e de seus efeitos sobre as nossas vidas. Você está entre aqueles que dizem: Eu já ouvi isso, o Evangelho, anteriormente. Por que devo ouvi-lo novamente? Se assim for, seu coração se tornou insensível, saciado e sem vergonha, e essa comida não tem sabor para você. Essa é a mesma coisa que aconteceu com os judeus no deserto quando se cansaram de comer o maná. Contudo, se você é um cristão, nunca se cansará, mas desejará ouvir essa mensagem muitas vezes e falará sobre ela para sempre. Os israelitas se cansaram de comer o maná. Você se cansou de banquetear sua alma nas verdades do Evangelho? Entendendo como o Evangelho se aplica à sua vida. Toda essa conversa sobre o Evangelho nos leva à pergunta: qual é o ponto? Por que devemos nos preocupar com o Evangelho e a maneira como ele se relaciona com nossas vidas cotidianas no lar? Talvez você seja uma cristã comprometida e esteja a bordo do barco dos que creem no Evangelho. Você se esforça para obter seu crescimento diário em piedade por meio do Evangelho. Espero que este livro sirva à sua alma conforme você se submete, de bom grado, aos propósitos de Deus em fazê-la cada vez mais parecida com o seu filho. No entanto, talvez você seja aquela que luta com as dúvidas. Minha amiga, se você tiver apenas um grão de mostarda de fé de que o Evangelho pode conter alguma ajuda para você em seu lar, por favor, continue lendo. Entendo que você pode pensar que tudo isso soa um pouco Smurf. Talvez você seja cética a respeito do Evangelho de Jesus. Quero abordar essas ressalvas, por isso peço que, por favor, continue lendo. Estou animada para explorar essas ideias com você, independentemente de onde você tenha vindo. Não consigo pensar em nada melhor do que falar sobre como podemos nos deleitar com o Deus extraordinário que atinge a vida de pecadoras que precisam da sua graça ao viver em suas vidas cotidianas em suas casas.